então, primeiro agradecer às coordenadoras da mesa, pedir licença à plateia, porque eu vou ler, para não correr o risco de me perder em excesso. Lavagem cerebral, alienação, ignorância, desconhecimento da história, democracia, direito, Estado democrático de direito, corrupção, direitos, trabalhador, mimimi, mídia, salário, aumento de salário, Constituição, guardião da Constituição, ativismo, ativismo social, ativismo em rede social, ativismo fake, fake news, contradição, Supremo Tribunal Federal se ganharmos, Supremo Tribunal Federal se perdermos, perdemos. E agora? Agora é preciso ousar se revoltar. Agora são necessárias práticas de resistência nesta história e nessa teoria, no inverno político que desta vez é nosso. Mas como? Esse quebra-cabeça autonímico, aspiado, de palavras e expressões, nos escancaram o jogo de contradições que constitui a nossa prática teórica e política. Falo especificamente da nossa análise de discurso materialista, que bem a brasileira nos reúne aqui. Este se diz que, então, nos impõe voltar à teoria. Nos impõe questionar sobre quais bases teóricas conseguiremos, se conseguiremos, nos organizar em torno de práticas de resistência ao avanço das forças conservadoras da extrema-direita no Brasil. Este simpósio, disposto à temática que articula discurso, mídia e memória, me insta a um retorno tanto necessário quanto difícil, precisamente ao retorno às tentativas que empreendi sob orientação das professoras Araci e Carmen no extinto Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas, para a compreensão do funcionamento do discurso do Supremo Tribunal Federal, tomando a voz em sua materialidade significante. Daí que proponho, para este momento, tratar do discurso de divulgação jurídica na sociedade do espetáculo, a tratar do encontro incontornável entre os aparelhos jurídico e da informação, como imposição da derivação da forma do capital, da forma mercadoria. Eu tenho duas questões claras e implicadas que me conduzem. A primeira questão: qual o funcionamento da memória no discurso de divulgação jurídica do Supremo Tribunal Federal, nesse encontro incontornável entre o aparelho jurídico e o aparelho midiático, nesta nossa sociedade espetacular forjada pelo capitalismo? E a segunda questão: quais os limites, se existe algum, de trazer o direito como objeto de luta teórica, ideológica e política para o interior de uma leitura marxista, materialista, marxista-leninista do discurso? Se é preciso ousar se revoltar, quais os limites práticos dessa ousadia que a teoria nos exige? Qual a forma material dessa revolução? Desde já, digo onde quero chegar. Com inspiração no que disse Otier Revue sobre divulgação científica e no que disse Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo no capitalismo, eu proponho considerar a divulgação jurídica como conjunto de práticas discursivas de produção e reprodução de rituais no aparelho jurídico que tem como condão, no Estado de Direito, simular a circulação democrática e transparente dos sentidos. Proponho que os mecanismos do Estado de dar o indivíduo a conhecer do direito são, por hipótese, um simulacro da preservação dos fundamentos do Estado democrático de direito que estrutura a manutenção e deriva do capital. É o batimento entre descrição e interpretação da voz enquanto realidade fonético-prosódica como materialidade do discurso do ministro relator da Ação Penal 470, do caso Mensalão, julgado em 2012, ao conceito. Metodologicamente, eu destaco 3 pontos principais. Os dados para as análises prosódico-fonéticas foram extraídas dos vídeos divulgados no canal próprio do Supremo Tribunal Federal no YouTube, em espaço específico para a ação penal. Os vídeos constantes nesse canal foram feitos da transmissão ao vivo pela TV Justiça do julgamento da ação penal. E o Brasil é o primeiro entre as democracias do mundo a ter um canal de televisão, a TV Justiça, e de internet, um canal próprio no YouTube, para a transmissão ao vivo de sessões do julgamento do plenário da Suprema Corte. O domínio enunciativo para o estudo do discurso do ministro relator do Mensalão, como discurso de divulgação jurídica, divulgação do acórdão, transmissão do julgamento e leitura em voz alta do acórdão, é o da representação do discurso outro, que representa a progressão teórica de Otier Revue no campo da metadiscursividade. Tem-se, para análise, recortados de um arquivo imenso. De um lado, o texto escrito a ser lido, que chamo de X, do relatório previamente preparado para a leitura em plenário.
De outro, o texto lido a ser transcrito, que chamo de Y. Trata-se X e Y de dois documentos de divulgação jurídica, do direito, pelo direito, para o direito do sujeito de direito a ele conhecer. Seja no relatório denúncia, em que o ministro relator representa o discurso do outro acusação, seja no relatório instrução probatória, em que o ministro relator representa o discurso da defesa. Especialmente as inserções, apagamentos e substituições entre X e Y, que aparecem em vermelho, e em azul a marcação das pausas, deixam de ser um cuidado metodológico e passam ao status de regularidade constitutiva dos efeitos de sentidos produzidos na prática discursiva do ministro relator do mensalão. Eu vou tratar aqui apenas das inserções, que classifiquei em fluente e não fluente, do ponto de vista rítmico-prosódico, e que, interpretadas, dizem sobre a disfluência no discurso. No enunciado 1, dominado pela modalização da aserção como segunda, entendemos a inserção fluente de ou determinadas como uma tentativa de negociar os sentidos de solicitar, mesmo às custas da não coincidência entre texto escrito a ser lido, X, e texto lido a ser transcrito, Y. O interessante é que essa negociação, esse acerto de sentidos, é contrário à linguagem técnico-jurídica, para a qual o termo adequado é mesmo o previsto em X, solicitadas. Já no enunciado 2, sob o domínio enunciativo do discurso indireto, há a inserção não fluente no segmento cuja pena é de até 5 anos de reclusão, em que é de apenas é inserido e depois repetido e reformulado por é de até, tal qual estava previsto no texto escrito a ser lido. Daí porque considerado repetição reformuladora, em que se verifica na análise fonético-prosódica a ascendência na curva entoacional. Nos dois enunciados, interpreto a emergência, no fio do discurso, desse sujeito inquisidor, incorruptível, perseguidor de corrupto, no discurso do Supremo Tribunal Federal, em uma posição ideológica jurídica inquisitória. Interpretamos esse sujeito inquisidor, que emerge no discurso do ministro relator, como um cavaleiro que batalha contra a corrupção, citando Marie-Laure Suzini. Um sujeito sem defeitos, infalível. Um sujeito inquisidor que, em nome da justiça e contra a corrupção, instaura o medo e o terror. Esse sujeito que se faz presente nas discrepâncias entre X e Y, que fluentemente comenta seu dizer em série ou determinadas, junto com solicitadas, e que, sem influência, se equivoca ao ler é de apenas no lugar de é de até, é um sujeito que fala demais. Sobre isso, Pechet faz um alerta. Maldito aquele que rompe esse pacto do silêncio tagarela. Ele corre o risco de se tornar ipso facto um espectro visível da adversidade. A propósito, não há, no regimento do Supremo Tribunal Federal, obrigatoriedade da transcrição do áudio do relatório. E o que está escrito no acórdão divulgado depois do julgamento, então, é em tese o que circula, o que produz efeitos para fins técnicos jurídicos e processuais. A contradição do discurso do ministro relator é apagada de circulação no ritual de divulgação jurídica. O sujeito inquisidor, que emerge da relação entre o que estava escrito a ser lido e o que foi lido a ser transcrito, e cuja força de emergência no discurso deixa marcas na materialidade prosódica, é silenciado pela língua de madeira do discurso de divulgação jurídica escrito. A ideologia jurídica promove, assim, um efeito de transparência, simetria entre o que deve ser e o ser do direito, como se não houvesse a possibilidade de o texto escrito a ser lido ser diferente do texto lido a ser transcrito. Entendo que o discurso de divulgação jurídica se sustenta no que a Roche chamou de princípios de visibilidade, o isolamento do sujeito julgador, neutro, de todos os outros. Há, no discurso de divulgação jurídica, a caça incessante à ambiguidade, a elipse, a falta, a incisa ao acréscimo descontrolado e, de maneira geral, a tudo que pode parecer uma zona de sombra nascida de uma ruptura na linearidade do discurso. É a Roche. O trabalho sobre a voz na sua materialidade e na sua realidade física, concreta e acústica, nos dá a discursividade do acontecimento. Assim, podemos identificar nessa prática discursiva de divulgação jurídica espetacular, que foi o mensalão, o encontro de uma memória de direito, como império de um sujeito uno, com uma atualidade de direito fragmentado por um sujeito dividido na luta ideológica, um sujeito que se constitui no equívoco da não fluência da ideologia jurídica.
Esse encontro pega, como diz Althusser, e o acontecimento discursivo mensalão produz novas práticas discursivas no interior da ideologia jurídica e no modo como ele se divulga na sociedade do espetáculo. Em o mensalão agita e rompe a rede de formulações da ideologia dominante no discurso de divulgação jurídica, e o discurso do ministro relator, como prática do acontecimento, constitui-se, assim, como um ponto de quebra nos rituais enunciativos. Assim, providos da sabedoria de nossas leis, limitamos-nos a defender nossos princípios democráticos e a proteger da corrupção nossas instituições e nossa juventude. Certo. No século XXI, é evidente que somos, que milagre, que progresso, seres de pura razão. Com o Código Penal numa das mãos, com a outra, rechaçamos com desprezo as denúncias caluniosas, as delações, as fantasias de pureza e transparência. Transparência? O que eu estou dizendo não é nem um pouco uma fantasia, mas uma exigência da democracia. Essas palavras de Marie-Laure Suzini nos lembram que é de democracia, de ameaça à democracia, ao Estado democrático de direito, que temos falado até aqui. Então, falando em democracia, que já me encaminhando para o fim, retorno à segunda das duas questões que me propus articular aqui, para cuja resposta ainda é preciso muita prática teórica e política. Retomo. Se é preciso ousar se revoltar, quais os limites, se existe algum, de trazer o direito como objeto de luta teórica, ideológica e política para o interior de uma leitura materialista, marxista-leninista do discurso? Se é preciso ousar se revoltar, quais os limites práticos dessa ousadia que a teoria nos exige? Qual a forma material dessa revolução? Desde Engels e Kautsky, já sabemos dos entraves entre a revolução e a reforma das instituições. Desde lá sabemos da necessidade de superação pela revolução, e não pela reforma das estruturas e formas da sociedade burguesa. Não há socialismo jurídico, e ainda mais com Pachucanes, sabemos que o direito não é norma jurídica ou lei, mas uma forma do capitalismo, uma derivação da forma mercadoria. Como nos explica Márcio Naves, a partir de Edelman, é a emergência da categoria de sujeito de direito que vai possibilitar a circulação do indivíduo como mercadoria. Mais recentemente, Mascaro, sensível à nossa crise-golpe determinada pelo capital e sobredeterminada pelo direito, pela mídia e pela religião, nos revela a captura do mundo jurídico e judiciário pelos meios de comunicação em massa. Diz ele: o mesmo jogo de sombras e luzes da simbiose entre juristas e imprensa faz com que a segunda se torne a última ratio da opinião pública, do julgamento apropriado e da constituição do que seja escandaloso ou normal. Com isso, o mundo jurídico não resiste a ser um terceiro diante dos aparelhos de comunicação. Trata-se de sua plena captura pela ideologia. Daí um equívoco que constitui a primeira proposta de um discurso de divulgação jurídica. Desconsiderei o caráter ideológico da luta, desconsideramos que, no capitalismo, ganha quem tem controle dos aparelhos de Estado e, atualmente, fundamentalmente, dos meios de comunicação de massa. Não adianta, então, reclamarmos aos quatro cantos textos, teses e dissertações deste ou daquele ex-ministro do STF, deste ou daquele ex-juiz da primeira instância que vira ministro da Justiça e futuro ministro do STF. Volto, então, à definição do discurso de divulgação jurídica. Conforme sua concepção original, era entendido como produzido por mecanismos através dos quais o direito, pelo direito e para o direito, dá o direito a conhecer a quem lhe é exterior, como forma de legitimação do que lhe é interior. Depois que o programa Conversas com Bial, ex-apresentador do Big Brother Brasil, teve como convidada do programa de estreia a então presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, é necessária alguma formulação que capte que a divulgação jurídica já não está, de certo nunca esteve, sob o controle do aparelho jurídico, mas atravessa e é atravessada pela e na totalidade dos aparelhos de Estado, cujas práticas garantem a dominação pelo capital. Enfim, sabendo que não há dominação sem resistência, porém, qual leitura a nossa análise de discurso, do discurso de divulgação jurídica, tem conseguido fazer até aqui? Como usar a revolta com esse fetiche pelas instituições, pela instituição jurídica? Qual sentido dar a essa história em que o capital, justo ele, passou quase ileso dos nossos devaneios democráticos de esquerda nos últimos 2 anos? Será isso porque chegamos tão fundo no poço que suga liberdades individuais, sociais e políticas, que não conseguimos mais falar de estrutura, mas só de funcionamento? Enquanto isso, fala-se de Estado, fala-se do direito, mas e do capital? Dele não.